E no momento mundo animal do Máquinas da Pan, uma parada para esticar as pernas, mas não muito. É claro, com muito cuidado para não chamar a atenção de um dos maiores ícones do Pantanal. Pantanal e 35 graus na sombra. Muito contraste com aqueles menos 20 graus da semana passada, quando o Máquinas da Pan esteve no Salão do Automóvel de Detroit. Então, para dar uma refrescada sem entrar numa fria, vamos dar uma esticada até a gelada região de Dearborn, no estado do Michigan, por uma visita muito exclusiva ao Ford Heritage Fleet. Com pensamento em preservar a história da marca e também da sua frota, Jim Farley, há mais ou menos 2 anos atrás, criou esse espaço aqui, que é o Heritage Fleet Collection da Ford. Um espaço aqui em Detroit, na região de Dearborn, onde todos aqueles carros que normalmente vão para scrap, ou seja, eles são destruídos depois de serem carros conceitos, carros experimentais e passarem por testes, eles, ao invés disso, eles são preservados aqui num acervo. Enquanto o mundo automotivo vive uma revolução elétrica e digital, a Ford Motor Company decidiu olhar para trás sem perder de vista o futuro. Em 2026, a Ford Heritage Fleet Collection se destaca como um dos projetos mais fascinantes já realizados pela marca americana, uma coleção que vai muito além de clássicos reluzentes. É uma cápsula do tempo que pulsa com história, inovação e paixão automotiva. Desde a sua criação formal nos últimos 2 anos, a coleção vem reunindo veículos raros, muitos nunca vistos pelo público, com um propósito claro: preservar, contar e reinterpretar a rica trajetória da Ford ao longo de mais de um século. Diferentemente de um museu convencional, a Heritage Fleet é antes um acervo ativo, não se limita a carros em exposições estáticas. Aqui, cada veículo tem uma função estratégica. Eles são referência para times de design, engenharia e planejamento de produtos, servindo como fonte de inspiração para o desenvolvimento de futuros modelos. Essa filosofia é capturada na máxima interna da Ford, olhando para frente e olhando para trás. O projeto ganhou impulso depois que o CEO da Ford, Jim Farley, ficou impressionado com uma coleção semelhante no Reino Unido e determinou que os Estados Unidos precisavam de algo à altura. Desde então, milhares de veículos, protótipos, conceitos e modelos de produção, alguns até esquecidos em galpões da própria Ford, foram rastreados, restaurados e incorporados à Heritage Fleet. O Fleet Heritage Collection tem no seu acervo um pedaço, literalmente, de uma das maiores ações de marketing da Ford, quando o Mustang, nas alturas, parou a cidade de Nova York lá embaixo. O icônico modelo conversível amarelo foi levado até o topo do Empire State Building de forma totalmente inusitada. O carro foi cortado e desmontado em 6 partes para que pudesse ser transportado por elevadores e remontado no observatório do prédio. A equipe de produção e engenharia precisou efetuar a ação durante a noite sob neve, já que nesse horário o edifício mais emblemático de Nova York teria uma janela de 6 horas sem que os elevadores panorâmicos com acesso aos turistas tivessem em funcionamento. A ação celebrou o sucesso imediato do Mustang e consolidou o modelo como ícone cultural americano, unindo arquitetura, marketing e automobilismo em um momento histórico. Essa ação foi, na verdade, um remake do que já havia sido feito em 1965, durante o lançamento do Mustang nos Estados Unidos. Até hoje, essa disruptura do marketing coloca o Mustang como uma peça icônica da história promocional da marca, lembrando campanhas que marcaram gerações. São 150 veículos aqui no Ford Heritage Fleet Collection. Mas esse setor aqui, para mim, é muito especial, principalmente porque a gente fala de performance e de Ford GT. O Ford GT MK2, a versão de pista do supercarro GT, nasceu do envolvimento da Ford com corridas de endurance e simboliza a engenharia extrema. O MK2 é a versão exclusiva de pista do supercarro americano. Sem homologação para as ruas, entrega potência extrema, aerodinâmica agressiva e foco total em desempenho, com mais de 700 cavalos e engenharia voltada para voltas rápidas, um GT sem concessões e criado para o limite. Poucos carros conseguem condensar passado glorioso, engenharia moderna e emoção pura como o Ford GT.
Lançado em meados dos anos 2000, o Ford GT Heritage 2006, especialmente na configuração Heritage, não foi apenas um super esportivo, foi uma declaração de identidade, um lembrete de que a Ford sabe jogar no terreno da paixão, da velocidade e da história. O sobrenome Heritage faz referência ao lendário GT40, vencedor absoluto das 24 horas de Le Mans entre 1966 e 69, quando a Ford quebrou a hegemonia europeia no Endurance Mundial. Em 2006, o GT ressuscitou esse espírito com linhas modernas, mas absolutamente fiéis às proporções, entradas de ar e silhueta do ícone dos anos 1960. A versão Heritage Edition ficou imediatamente reconhecível pela pintura Gulf Oil com azul claro contrastando com as faixas laranja, um dos esquemas visuais mais celebrados na história do automobilismo. Não era apenas um carro bonito, era um carro que carregava memória coletiva. Sob a carroceria de alumínio e painéis compostos, o Ford GT 2006 escondia uma receita quase analógica para os padrões atuais e exatamente por isso tão sedutora. O motor V8 de 5.4 litros com potência de 550 cavalos e torque de 68,9 kg leva essa máquina, que tem câmbio manual de 6 marchas, de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos para atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. Mas o Fleet não é apenas sobre máquinas, é também sobre histórias humanas, engenheiros que salvaram veículos quase esquecidos, equipes de design que transformavam experimentos em modelos de produção e a própria cultura automotiva americana, que se vê refletida nesses carros como um espelho. Em 2006, esse acervo não é apenas um tributo à história, é um laboratório de ideias, um museu em movimento e um instrumento estratégico para a marca. Ao preservar veículos raros e visionários, a Ford reforça sua conexão com entusiastas e consumidores e aprofunda sua missão de inovar sem perder suas raízes. Porque, no fim das contas, entender onde tudo começou é fundamental para saber para onde se vai.